vou fazer o relatório e aí eu passo a palavra a vossa senhoria, perfeito? Sim, senhor. Pois não, vamos lá então. Trata-se de agravo de instrumento apresentado pelo autor que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência consistente no restabelecimento de seu vínculo administrativo com a Marinha do Brasil, enquanto militar reformado. Vínculo este extinto por suposta impossibilidade de acumulação com cargo de magistério por ele exercido. Em suas razões, afirma, em síntese, que a decisão merece ser reformada pelas seguintes razões. Exerceu o agravante função técnica antes de sua reforma, inerente à graduação de cabo especializado, tais como motorista, atirador e comandante de esquadra de tiro. Que, na prática diária da Marinha, a ausência de efetivo leva soldados a desempenharem funções inerentes à patente de cabo, desde que possa haver aproveitamento de suas especializações oriundas do meio civil. Que, encerrado seu vínculo com a Marinha, teve também cortados benefícios como assistência à saúde, deixando seus familiares em situação de vulnerabilidade. O agravado, no caso, agravada, União, apresentou contrarrazões. É o relatório. Vossa Senhoria tem a palavra por até 15 minutos. Pois não. Obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente, eminentes desembargadores, senhores servidores deste tribunal, colegas advogados que se fazem presente e demais autoridades públicas, os meus sinceros cumprimentos. Trata-se de agravo de instrumento advindo da 5ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Pará, em que o processo originário versa sobre ação declaratória, com pedido liminar em antecipação de tutela e indenização por danos morais e materiais em face da União, representando a Marinha do Brasil. O agravante é fuzileiro naval desde 1995, quando realizou o curso de formação, sendo reformado no ano de 2002. Quando esteve na ativa, ele exerceu funções técnicas militares correspondentes à graduação de cabo. Todos os cabos na Marinha têm que passar por curso de especialização que tem caráter técnico. Inclusive, este patrono é reformado da Marinha e passou pelo mesmo curso de especialização. Todos os cabos têm um curso de especialização na modalidade técnica. Inclusive, eu juntei um certificado meu mesmo para demonstrar essa classificação, que as atividades desempenhadas pelos cabos são atividades técnicas, funções técnicas, que o agravante já exercia desde o momento que ele entrou na Marinha. Pois bem, quando na ativa esteve, ele exerceu as funções correspondentes à graduação de cabo e atualmente exerce a função de professor no município de Paraopebas, no estado do Pará, tendo recebido vencimentos cumulados desde o ano de 2002 ao ano de 2022, quando, por meio de um pedido de averiguação do TCU, foi instaurada uma sindicância em que se concluiu pela suposta irregularidade de recebimento de proventos cumulados. Pois bem, a hipótese de exceção, voltando um pouco, Excelência, o TCU, quando ele pediu para que averiguasse a duplicidade, ele emitiu um documento chamado extrato individualizado. Nesse extrato individualizado, ele formula uma série de hipóteses, e uma dessas hipóteses é a linha M, que está nesse extrato, que diz respeito ao militar inativo poder exercer a função de magistério e poder receber cumulativamente. Exatamente a situação do meu cliente. Ele é militar inativo, foi reformado por acidente em serviço e recebia por todo esse tempo, só deixando de receber após o ano de 2022, após a instauração administrativa de sindicância. Então, Excelências, a exceção admitida pelo TCU, ela está, a exceção da linha M, mas baseada em aplicação analógica do artigo 37, inciso 16, a linha Bravo, é que diz que pode
o militar inativo poder receber, mesmo tendo uma segunda profissão, no caso, a profissão de magistério. Então, a hipótese do TCU de exceção, ela é baseada justamente na linha Bravo, inciso 16 do artigo 37 da Constituição, ou seja, por aplicação analógica. Mesmo assim, o vencimento dos militares, do agravante em questão, foi cancelado, ignorando-se por completo as funções técnicas que ele desenvolvia ao longo da sua carreira. Não foi analisada essa questão. Em virtude desse cancelamento, ele deixou de receber, os familiares dele não têm mais acesso ao sistema de saúde, inclusive a mãe dele, que tem 77 anos de idade, não pode continuar os seus tratamentos que fazia, e outras consequências. Por essa razão, nós ingressamos com a ação. O juízo de piso negou a tutela de urgência, mas fundamentou a sua decisão em dispositivos que não alcançam o agravante. Fundamentou a decisão no artigo 142, parágrafo 3º, incisos 2 e 3, que se refere a militar da ativa, não sendo o caso do agravante. Ou seja, o juízo de primeiro grau, ele não levou em consideração em nenhuma linha, se os senhores analisarem os documentos juntados e a decisão, em comparação à decisão, não teve nenhuma análise acerca das funções técnicas que desenvolveu o agravante enquanto esteve na ativa. Nenhuma análise. Por essa razão, a gente entrou com embargo de declaração, mas também não foi vista essa questão acerca das funções técnicas que foram desenvolvidas pelo militar. Pois bem, a gente já falou, mas é importante reiterar, há entendimento amplo, inclusive do TCU, que a referida previsão constitucional abarca tanto os servidores civis como os servidores militares inativos, em aplicação analógica, conforme o próprio extrato individualizado do TCU apontou na exceção prevista na linha M, mas que não foi observado na sindicância, não foi observado no processo do primeiro grau. Entendimento, inclusive, advindo do Acórdão 1151 do órgão de controle, o TCU. Interessante notar, senhores desembargadores, senhores julgadores, que a tese que aqui a gente traz para que vossas excelências analisem, ela é corroborada pela emenda constitucional 101 do ano de 2019, ou seja, uma emenda recente, que estendeu esse direito aos militares estaduais. Ou seja, porque aos militares federais essa possibilidade já era admitida, né? Então a gente também tece argumentos nesse sentido. Entramos com embargo de declaração, não foi vista, e por essa razão ingressamos com agravo de instrumento, para que seja analisada acerca das funções técnicas militares desenvolvidas pelo agravante, no intuito de conceder o direito ao militar, utilizando a aplicação analógica do dispositivo constitucional do artigo 37, inciso 16, a linha Bravo, que diz respeito à possibilidade de um militar que desenvolveu funções técnicas poder acumular vencimentos com a atividade de magistério. Excelências, para comprovar a nossa tese, a gente juntou nos autos vários documentos que comprovam, por exemplo, assentamentos do militar que demonstram o registro da função técnica operativa administrativa de motorista. Quando a gente fala operativa administrativa, porque o motorista militar, ele pode somente fazer atividades administrativas, mas, como ocorre na maioria das vezes, ele também manuseia viaturas operativas, que é outro tipo de viaturas mais pesadas, e essa função o meu cliente fazia também, uma função que era inteiramente destinada à graduação de cabo, mas por falta de efetivos, isso é muito comum, eles utilizam soldados, treinam soldados para que exerçam funções mais acima. E o meu
cliente fazia, isso está nos assentamentos dele. Juntamos ainda a norma interna da Marinha, que demonstra quais graduações deve exercer e quais as especialidades dentro de uma esquadra de tiro. Ou seja, no pelotão de fuzileiros navais, isso é importante destacar, só quem deveria exercer a função de comandante de esquadra de tiro seria um cabo de infantaria. Só quem deveria exercer função de atirador de esquadra de tiro seria um cabo de infantaria. E por que eu faço essa ressalva? Porque essa característica ela só ocorre no pelotão de fuzileiros navais, que é uma tropa de elite das nossas Forças Armadas. E no pelotão do Exército, somente o comandante da esquadra de tiro é que, por norma, teria que ser cabo. Quando é fuzileiro, não. Tem que ser o comandante e o atirador. E essas duas funções o meu cliente exerceu, se está nos seus assentamentos. Juntamos ainda os certificados, como eu falei outrora, os certificados do curso de especialização de cabo nas especialidades de escrita e fazenda. Essa especialidade de escrita e fazenda, embora ela seja administrativa, como eu falei aos senhores desembargadores, esse certificado que foi juntado é meu próprio, somente para demonstrar que qualquer cabo dentro do Corpo de Fuzileiros Navais, quando ele exerce a função de cabo, ele passou por um curso de especialização e, ao final, ele obtém esse certificado na modalidade técnica. E o meu cliente já exercia essas funções. Mas conseguimos, para corroborar, o certificado da modalidade de infantaria, que é mais direcionado às funções operativas, comandante de esquadra de tiro, atirador de esquadra de tiro. Juntamos também para que vossas excelências possam ver que a função que o meu cliente desenvolvia e fazia antes dele ter sofrido um acidente de serviço era função técnica. Juntamos ainda parecer do Conselho Nacional de Educação, informando que os cursos desenvolvidos na Marinha são de natureza técnica, necessários ao desempenho das funções técnicas, funções que o agravante exerceu ao longo de sua carreira, conforme os assentamentos, tendo realizado curso de formação. Para que ficasse mais claro ainda para os juízes de primeiro grau, a gente ainda juntou duas declarações de 2 militares graduados, um terceiro sargento motorista e um cabo de infantaria, que serviram por 30 anos à Marinha e serviram com o agravante, declarando por documento que o agravante, no dia a dia da caserna, exercia as funções técnicas de cabo motorista e de cabo de infantaria nas funções de comandante de esquadra de tiro e atirador da esquadra de tiro. Senhores desembargadores, esta é a presente sustentação oral com o fim de reconhecimento do direito constitucional de cumulação remunerada permitida em aplicação analógica da linha bravo do inciso 16 do artigo 37 da Constituição, solicitando na oportunidade que vossas excelências possam conceder efeito suspensivo ou deferimento total em antecipação de tutela, com provimento para retificar ou reformar a decisão dos juízes de primeiro grau, no sentido de anular o ato decisório que negou a tutela de urgência, suspender os efeitos da sindicância aberta por meio da portaria 185 de 2022 do Comando do 4º Distrito e determinar que a União, até que se decida o mérito final da demanda, restabeleça o vínculo administrativo com o militar e seus dependentes. Esse é o pedido, excelência, haja vista que não foi dada, no nosso entendimento, a melhor interpretação para o caso, nos termos da fundamentação aqui retratada. Muito obrigado aos senhores e uma boa tarde. Mais uma vez, grato, doutor Manuel, pelas muito bem lançadas razões, mas eu vou pedir vênia a Vossa Senhoria para orientar o voto de uma forma diferente. De acordo, a primeira coisa que eu gostaria de enaltecer, primeiro ponto, é que Vossa Senhoria está pedindo a aplicação analógica de uma norma constitucional, uma situação que não é descrita na própria norma constitucional a favor
do vosso cliente. Ao mesmo tempo, constato que há, isto sim, no meu sentir, impedimento da norma constitucional ao cliente a quem Vossa Senhoria defende. Eu, vislumbrando aqui o artigo 142 da Constituição Federal, nós podemos detectar aí no seu parágrafo 3º, inciso 8º, que aplica-se aos militares o disposto no artigo 7º, que não é o caso, e no artigo 37, incisos 11, 13, 14 e 15, bem como na forma da lei, com prevalência da atividade militar, no artigo 37, inciso 16, a linha C. A linha C é justamente aquela que fala que, artigo inciso 16, a linha C, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado, em qualquer caso, o disposto no inciso 11. A linha C, de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Então, não há menção alguma à linha B, B de bola, que diz: é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11. A linha B, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico. Perfeito. E, ao mesmo tempo, também, o artigo 142, parágrafo 3º, como já foi dito aqui, ele autoriza que haja a aplicação aos militares do artigo 37, inciso 16, a linha C, não a linha B. A linha B, ela não permite, ela é silente. Se ela é silente, subentende-se que houve a vedação. Por caso contrário, estaria também, se não fosse essa a interpretação, se não fosse essa a hermenêutica, deveria constar também na ressalva da parte final do parágrafo 3º do inciso 8º, a linha B de bola também, e não constou. Esse é um ponto primordial. E, por fim, lembro aqui que o STJ ele tem jurisprudência dominante, que nada obstante não seja sumulada, ela é praticamente inconteste. E nesse âmbito, o STJ lança, por exemplo, jurisprudência em teses. E existe, dentro da jurisprudência em teses, no tópico militar, existe o item 4, cujo entendimento do STJ é o seguinte, abro aspas, é possível a acumulação de 2 cargos por militares que atuam na área de saúde, desde que o servidor público não desempenhe as funções tipicamente exigidas para a atividade castrense, mas sim atribuições inerentes a profissões de civis. Ponto e vírgula. Continua, agora eu quero enaltecer. No entanto, mostra-se ilícita a acumulação dos demais cargos militares com os de magistério. Fecho aspas. Enalteço ainda que o parágrafo 10 do artigo 37, que permite aquelas acumulações e que é utilizado pelo artigo 142, o parágrafo 10 da Constituição, do artigo 37 da Constituição, ele estabelece: é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142, que é o do militar, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma dessa Constituição. Nós verificamos aqui que, no caso, não há acumulação possível entre, como foi dito, de cargo de professor com outro técnico ou científico, e de militar da mesma forma, por conta do que manifesta-se o artigo 142, parágrafo 3º, inciso 8º. Então, por conta disso, pelo entendimento jurisprudencial dado pelo STJ, malgrado ainda a interpretação, a exegese que expus aqui em relação aos militares no que concerne a possível acumulação de cargos, eu estou mantendo a decisão de primeiro grau e não dando provimento ao agravo de instrumento. Como voto, eu indago agora aos ilustres pares que compõem o nosso grupo, que é o desembargador Antônio Scarpa e desembargadora Nilza Reis, como votam. Com Vossa Excelência. De acordo.
Ante os esclarecimentos importantíssimos que Vossa Excelência fez, eu não posso deixar de acompanhar Vossa Excelência. Muito bem. Nesse caso, então, como dito, negado provimento ao recurso interposto na forma do voto do relator. Doutor Grato, uma boa tarde. Obrigado. Boa tarde.